Muito bom dia, Caroline Borba, Marino Maia, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Rosângela, tudo bem com vocês? Um abraço aí ao pessoal do Desacato, ao quem está nos assistindo ou vai nos assistir, né? Como você falou, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Exatamente, né? Porque streaming é assim, né? Quem não pode ver de manhã, assiste à tarde. Quem não pode ver à tarde, eu sei de muitos leitores que dizem para mim, Rô, quando eu chego em casa à noitinha, eu fico ouvindo a programação de vocês. Então, fica aqui, ó, mandar um meu abraço aí para vocês também. E Marinho e Caroline, vocês estão aí num momento importantíssimo, né? Fazendo planejamento estratégico. E de uma categoria que vem travando sérios embates e confrontos que acontecem aqui em Santa Catarina, mas refletem uma situação que é nacional também. O setor elétrico tem sido alvo de projeto de privatização assim, com tudo, né? Com muita força. E apesar de que a Celesc se mantém uma estatal aqui em Santa Catarina, né? Uma das poucas. Então eu queria ouvir, vamos começar ouvindo a Caroline, né? O que vocês estão pensando, Caroline, nesse planejamento, né? O que essa categoria de eletricitários está iniciando para manter esse posicionamento de vocês? E por que é preciso combater com tanta energia, vamos usar aí, acho que o palavreado aí do setor elétrico, esse projeto de privatização, já que ele já atinge, o que ele já demonstrou ser possível, o que ele já demonstrou, né, no restante do país, por que tem que se combater? O que tem de dados concretos que já nos mostram que esse projeto é viável, é bom para a população, é bom para as tarifas de energia? Então, Rô, a Intersindical dos Eletricitários reúne os sindicatos que atendem, né, os trabalhadores e trabalhadoras da Celesc. Então, nosso foco aqui no nosso planejamento é a database da Celesc e, evidentemente, que a Celesc Pública é sempre o nosso mote. E a gente tem certeza, o Marinho pode confirmar que está muito mais tempo que eu nessa luta, que a Celesc só se mantém pública graças à luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, né, organizadas pelos sindicatos. Então, e uma das razões pelo qual a nossa luta é tão forte é que a gente se organiza, se planeja. Então, todos os anos a gente tem esse planejamento de 3 dias, a gente começou ontem, que justamente a gente avalia tudo que a gente fez até agora e a gente traça ações para o próximo ano, para esse ano, até que está em curso até o início do ano que vem, o que a gente vai fazer, tanto com relação ao nosso acordo coletivo de trabalho, quanto com relação às outras lutas, né, paralelas, que não podem nunca parar. E a privatização realmente é uma realidade que tem acontecido, né, já há um tempo. Hoje, de distribuidora de energia, temos só a CEMIG e a Celesc. CEMIG em Minas Gerais e a Celesc aqui em Santa Catarina. Infelizmente, a gente tem governos do estado de extrema-direita nesses 2 estados e que ameaçam cotidianamente, embora eles venham falar na mídia e em outros espaços que não vão privatizar, a gente tem muitos indícios que está tendo uma direção, né, uma gestão na empresa que é privatista. Então, eles podem não dizer claramente que pretendem privatizar, mas eles sucateiam, né, eles precarizam. Então, hoje a gente está com um problema muito sério no atendimento, né, nas lojas de atendimento da Celesc, que todo mundo vê. E isso tudo porque nós tivemos uma troca de sistema turbulenta que os sindicatos denunciaram antes ainda, que tinha que ter melhor planejamento, foi trocado um sistema de qualquer jeito. Então, nós tivemos muitos problemas, além da terceirização, né, que também a gente entende que é uma forma de privatizar, uma vez que não tem os empregados próprios, né? E isso decai muito a qualidade de atendimento. E aí a gente vê, como tu mesma disse, Rô, em outros estados a gente tem muitos exemplos. Todos os dias está saindo na televisão exemplos de empresas privadas ou que privatizaram há pouco tempo, como a qualidade do atendimento à população cai e as tarifas aumentam. Então, a gente tem muitos exemplos. A mais recente foi a Copel, né? Antes tinha sido a CE, que é Equatorial, no Rio Grande do Sul, temos em São Paulo, enfim, em outros estados. E, curiosamente, o presidente da Celesc, indicado pelo Jorginho Melo, que é o Tarcísio Rosa, ele foi presidente da Amazonas Energia e ele participou do processo de privatização na Amazonas.
Então, isso nos acendeu um alerta vermelho, por isso a gente tem que ter a atenção redobrada e a luta tem que cada vez ser mais forte. Vou deixar o Marinho complementar, que eu já falei muito. Então, Rô, a privatização, a gente já faz a luta contra as privatizações, né? Não só do setor elétrico, mas como a gente é do setor elétrico, desde os anos 80 tem privatizado as empresas do setor elétrico. Aí começou no Chile, né, com a privatização de quase todos os serviços públicos e depois se espalhou pelo mundo. Hoje o mundo já está na contramão disso. Recentemente o México, né, a presidente mexicana, reverteu a privatização lá do setor elétrico, virou estatal novamente. Então, as informações que a gente tem é que mais de 50 países têm revertido essa situação. E o Brasil ainda continua fazendo as privatizações, né? Então, sobrou Celesc e CEMIG. Lá na CEMIG, em Minas Gerais, o governador do Novo, lá o Zema, ele botou na Assembleia pela segunda vez o projeto de privatização, né? E aqui na Celesc, o governo diz que não vai privatizar, mas o presidente da Celesc está na contramão disso. Isso que a Caroline falou. Hoje, pela primeira vez em 69 anos da empresa, a gente tem um número maior de empregados terceirizados do que pessoal próprio. E isso decai realmente na qualidade, né? A Celesc, ainda por ser uma empresa, uma das poucas públicas, nós temos a segunda menor tarifa de energia do país, e está assim porque é pública, porque se fosse privada, provavelmente esse valor aumenta, e aí esse é histórico, né? É o histórico da privatização no país. E é engraçado que a Celesc, nos apagões que deu no centro de São Paulo, a gente foi procurado por companheiros lá dos sindicatos de São Paulo, alguns assessores de deputados em São Paulo, de saber como é que a Celesc se recupera tão rápido de um evento climático, como foi o ciclone Bomba, por exemplo. E a gente passou todas as reportagens, passamos documentação para eles e tudo. E a Celesc foi chamada num evento para apresentar o caso dela lá, né? E foi super elogiada, inclusive, pela Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL, né? Mas só faz isso porque é uma empresa pública. Nas enchentes do Rio Grande do Sul, a gente deslocou mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras para ir lá recuperar energia de vários bairros que estavam inundados. E só faz isso porque é uma empresa pública. Uma empresa privada não desloca o pessoal dela, né? E para fazer qualquer tipo de ajuda a outra concessionária, a um povo de outro estado. Aqui não, a gente é público e a gente faz. Então, a cuidar da energia aqui em Santa Catarina, que hoje é o estado mais energizado do país, né? É fundamental que a gente mantenha a Celesc pública. Não dá para o governador estar dando um discurso que não vai privatizar, mas, na prática, o que vem acontecendo com os trabalhadores da Celesc é uma diminuição do quadro. Hoje, a gente tem uma defasagem de trabalhadores de 487 trabalhadores a menos, né? Então, que precisa ser reposto. Então, a gente está fazendo um trabalho junto ao Ministério Público para ver se a gente consegue essa contratação. Tem concurso público em aberto desde julho do ano passado e eles não chamam ninguém, eles preferem chamar terceirizado do que pessoal próprio, né? E aí aumenta o número de acidentes, aumenta. Então, assim, em qualquer estado do Brasil, dos 27, tem problema com atendimento à população e tem problema de aumento de tarifa, né? Então, é o que a privatização apresenta, não só aqui no Brasil, mas em qualquer país onde foi privatizado. E é engraçado que quem nos privatiza, né, quem compra as empresas públicas aqui no Brasil, nos países deles, eles são estatais, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem a eletrificação de Portugal, com assento no Conselho de Administração da Celesc e numa diretoria da colegiada da Celesc, da EDP, que é a Eletrificação de Portugal, né? Que lá a gente diz que é DNA chinês, né? O maior acionista da Eletrificação de Portugal é a China, né? Então, aí temos aqui a privatização da Eletrosul, que foi pela ENGIE, que era da EDF, que era a Eletrificação de França. Então, esses países eles são estatais, mas eles investem
na compra de ativos do setor elétrico no mundo inteiro, né? E precarizam porque o patrão privado ele visa o lucro em detrimento de qualquer atendimento à sociedade e aos direitos dos trabalhadores. A primeira coisa que a gente vê é o ataque, né? Ontem teve aqui com a gente o companheiro Raneron, da Casan, né, que é o representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Casan, esteve aqui fazendo um relato para a gente, né? E o ataque é o mesmo, né? Ataca a representação dos trabalhadores, ataca o representante do Conselho de Administração eleito pelos trabalhadores. Então, o ataque é diário contra a organização dos trabalhadores. Daí a gente se mantém. A gente agora, dia 9 de abril, a gente fez um evento enorme, uma audiência pública, né, na Alesc, onde a gente trouxe aí em torno de 700 trabalhadores do estado inteiro. Então, assim, foi um evento super bacana, porque os trabalhadores da Celesc também têm no seu DNA a defesa da Celesc pública, né? É um DNA que foi plantado há muito tempo, né? O pessoal mais antigo que está nos acompanhando vai lembrar, mas isso é bem, pessoal bem antigo, a Carolina acho que não era nascida ainda. O movimento MUCAP, o Movimento Unificado contra as Privatizações, né, Marinho, foi iniciado, teve sua origem lá no Sinergia, e eu acho que é por isso que vocês conseguem fazer, e por planejamentos estratégicos como esse que vocês estão envolvidos aí hoje. E eu ia perguntar, porque quando a gente fala de energia, de tarifa de energia, está embutido no preço de todos os produtos. E, às vezes, a população não para... A gente precisa pensar, né, que se a gente tiver um impacto, por menor que seja, no custo da tarifa, vai ter uma consequência em cima do preço de todos os produtos. Além de que é uma questão realmente de soberania nacional, né, gente? Porque se você pensar o que hoje a gente mantém, a gente pode ficar sem conexão. Mas como é que um hospital funciona tendo problema de abastecimento de energia elétrica? Como é que as escolas, como é que qualquer serviço básico funciona sem energia elétrica? Até a internet precisa da energia elétrica para chegar na nossa casa. Então, eu queria dar bom dia para a Mariana Borges, para o Antônio Luiz Miralles, para o Raul, para a Thalia que estão nos acompanhando. Então, eu queria, Caroline, essas duas questões, assim, né, do impacto da energia e dela ser olhada realmente como uma questão de soberania nacional, de importância básica, e de que o Marinho tocou, mas eu queria que vocês reforçassem um pouco mais essa questão do perigo que é para a vida de trabalhadoras e trabalhadores que estão no setor de energia elétrica terceirizados, porque há um percentual de periculosidade, de mortalidade nesse trabalho que é altíssimo. E que a gente, assim, uma coisa é ter a terceirização de trabalhos de limpeza, mas terceirização do setor elétrico é algo que pode ser mortal, e que é mortal para muitos trabalhadores. Então, só para a gente ir fechando, então, nesses dois tópicos, que para a gente ir fechando essa conversa que é nessa manhã aqui, vamos lá. Então, a gente tem um estudo, né, feito pelo Diese, que para cada 10 acidentes ocorridos no setor elétrico, 8 é com terceirizado. Para cada 5 mortes no setor elétrico, 4 é terceirizado, né? Então, o volume de terceirização hoje no setor elétrico ele é enorme e tem acidentes todo dia, né? E quem trabalha no sistema elétrico de potência, né, o pessoal nosso que a gente chama de operacional, esse pessoal trabalha com um produto que ele não tem ruído, ele não tem cor, ele não tem cheiro, tu não vê energia. Então, tu só sente um impacto quando tu leva um choque, né? E aí, acidente no setor elétrico, dessa forma, ou ele mutila ou ele mata. Não tem saída, é isso, né? Então, quando o nosso pessoal próprio, os sindicatos dos eletricitários aqui no Brasil, eles trabalham com a prevenção, eles trabalham sempre no foco de as empresas com cláusulas, denúncias. Tem uma norma regulamentadora número 10, que é exclusiva
para trabalho em eletricidade, né? E a maioria das empresas não cumprem. Por exemplo, depois da privatização ali no Rio Grande do Sul, a gente descobriu que todos os diplomas de formação do pessoal terceirizado era tudo falso. A empresa falsificava. Então, quer dizer, tu pega uma pessoa que está desempregada e tu vai botar ela para trabalhar no setor elétrico sem treinamento, é lógico que ela vai se acidentar, né? Não é só botar uma luva na mão e um alicate e subir no poste ou numa torre, né, para fazer um atendimento, para fazer um conserto, que tu está protegido, né? Então, tem uma série de eventos, de ações que tu faz de se proteger, de prevenir esses acidentes. E aí essas empresas terceirizadas, elas não fazem isso, né? Então, é lógico que o número de acidente e de mortes no setor, ele se eleva muito por causa disso, né? Então, é uma situação que a gente tem sempre para nós, né? Aqui, falando aqui em nome da Intercel, a nossa briga constante e diária com a Celesc, por exemplo, de ter os EPI, de ter os EPC, de ter as formações, né? É uma briga junto com o Ministério Público do Trabalho para que a Celesc cumpra, né, a NR10, que é uma norma regulamentadora que cuida desse trabalho e que muitas vezes falta capacitação. A cada 2 anos, os trabalhadores têm que parar e fazer a reciclagem de toda a questão do trabalho, da segurança, e muitas empresas não cumprem isso. Quando é privada, não cumpre, né? Até porque os sindicatos têm problema, às vezes, de entrar no ambiente de trabalho, porque a empresa dificulta esse trabalho. Então, a gente tem problema, né? E aí, tu falou do MUCAP. O MUCAP foi uma experiência de 3 anos e, com certeza, Celesc, Casan, são públicas ainda por causa da luta naquele período de 3 anos, que foi viajar pelo estado inteiro, envolver a categoria, envolver a sociedade, envolver os públicos de Santa Catarina, né? E aí a gente conseguiu reverter isso. O BESC não foi privatizado, mas foi federalizado, foi incorporado pelo Banco do Brasil à época. Então, são situações que a gente tem, né, na luta. Então, a gente já tem isso, né, na categoria eletricitária, né? Então, agora a gente está começando a buscar Câmara de Vereadores, por exemplo, para fazer o debate com os vereadores nos municípios. Essa semana, o pessoal da Intercel teve em Lindóia do Sul, lá no extremo oeste. Dia 28, agora, segunda-feira, a gente vai estar na Praça. Vão dar 10 minutos lá para a gente falar sobre a situação da Celesc hoje. Então, a gente já está procurando se antecipar à privatização da Celesc. Mesmo o governo dizendo que não vai privatizar, mas a gente sente na pele, né, o que está acontecendo na realidade. Por exemplo, 3 dias seguidos faltou energia agora no centro de Florianópolis. A gente está aqui isolado aqui no planejamento, mas a gente acompanha à noite os noticiários, ou através da mídia, né, a gente acompanha a situação. Então, a Celesc não é assim. A gente sempre diz, a população só se lembra da gente, é um jargão que tem dentro dos eletricitários, né? A sociedade só lembra da gente quando falta luz, e falta luz muito pouco em Santa Catarina. Então, para nós é estranho quando no centro da capital, 3 dias seguidos, falta energia. A Celesc não é assim, então tem alguma coisa de errado acontecendo dentro da empresa e a gente tem cobrado, a gente tem feito um trabalho semanalmente dentro da Assembleia Legislativa, alertando os deputados, a gente tem cobrado da direção da empresa, a gente tem cobrado do governo do Estado essas situações. O problema é que a gente tem um governador que não recebe o movimento sindical. Ele não quer conversa com o movimento sindical. Então, a gente tem de conversar com ele, porque a visão da Celesc que eles têm, uma visão de investimento, que estão fazendo uma série de investimentos, 4,6 milhões de investimento, é bom para a sociedade? Mas isso não é, para nós, assim, não é uma questão de estar fazendo propaganda disso, porque é função social da empresa pública fazer investimento. Então, a Celesc tem a obrigação de distribuir uma energia barata e de qualidade para a sociedade, né? Mas também tem que cuidar do seu pessoal, tem que cuidar dos seus trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a condição
tem de desenvolver um bom... E isso os trabalhadores da Celesc têm. Eles se sentem mal quando não conseguem ter uma caminhonete boa para trabalhar, está sucateada, a frota de carros da Celesc está sucateada. Isso, quando a gente diz, faltou 3 vezes energia seguida agora no centro de Florianópolis, aí o consumidor reclama, o comércio reclama, porque não vende, porque a maquininha não funciona sem energia. Nada hoje funciona sem energia, nada. Né? A gente está aqui conversando porque tem um computador aqui ligado que funciona com energia. Né? Então, a gente tem esses problemas que a gente tem quando a gente planeja, né, a nossa atividade para um ano. A gente já vai sair daqui, a gente sabendo quando é que a gente vai fazer greve na database, a gente já sabe todas as ações que a gente vai fazer daqui até o ano que vem. O Diese diz para nós, cara, vocês dão certo porque vocês planejam e executam. Porque quem planeja e não executa é incompetente. Né? Então, a gente planeja e a gente revisita sempre ali as ações que a gente tem que fazer, seja ela uma publicação qualquer, mas está planejado e está dentro da data, a gente vai e faz. Né? Então, a gente se organiza dessa forma para que a gente mantenha aí a Celesc pública distribuindo aí energia de qualidade e mais barata para a sociedade. Eu acho que também a Rô falou muito, né? A tarifa da energia, ela vai repercutir em todo e para todas as pessoas. Então, não deve ser um problema só para os sindicatos, só para os trabalhadores e trabalhadoras da energia elétrica. Tem que ser para todas e todos, né? Tanto a questão da Casan pública quanto a Celesc pública deve movimento da população nessa defesa, né? Então, a gente precisa muito que as pessoas entendam que o reflexo é para todas as pessoas, para poder fortalecer essa luta. Eu acho que é uma tarefa que a gente tem, realmente, de tentar fazer, e a gente não tem a grande mídia nas mãos, né? A gente tem uma dificuldade de comunicar realmente com a população, porque a gente não consegue se inserir, mas a gente está agora tentando, através de Câmara de Vereadores, na Alesc, enfim, comunicar com as pessoas que são os representantes do povo, né? Com relação a rádios comunitárias, né? Televisão comunitária, enfim, a mídia alternativa. A gente precisa intensificar essas ações, esses bate-papos, como a gente está fazendo hoje, que são bem importantes para as pessoas entenderem, né? Uma coisa que pouca gente sabe é que na campanha para a eleição para governador, Jorginho Melo prometeu que ele ia diminuir a atribuição de dividendos, porque a Celesc, ela é uma empresa pública de economia mista, ela tem acionistas privados. E aí essa gestão, como o Jorginho prometeu, ela está indo em direção completamente oposta, está aumentando ano a ano a distribuição de dividendos. Então, a ideia é chegarem a 50% do lucro como distribuição de dividendos. Isso é muito grave, e isso a população precisa estar ciente, precisa cobrar do governador para que isso não aconteça. Porque o que acontece é que a Celesc acaba tendo que pegar mais dinheiro no mercado, fazer empréstimos para poder justamente pagar esses acionistas. Então, isso é uma das preocupações. E aí, com relação a remunerar mais os acionistas, ela vai investir menos no sistema elétrico. Então, é isso que acaba acontecendo na prática. Então, a gente já tem esse problema, mesmo sendo uma empresa pública. Agora, imagina se fosse totalmente privatizada. Não haveria investimento em nada, praticamente, né? E também a população tem que parar de eleger gestores que tenham esse pensamento privatista, né? Porque olha só o que eles fazem, né? Então, a Celesc distribuindo um lucro que nem tem, pegando empréstimo para distribuir, que isso, gente? Que loucura! Então, Caroline Marinho, agradeço muito a presença de vocês, agradeço também aí o José Álvaro Cardoso, que cedeu esse espaço para a gente ter essa conversa e que está por aí, em volta. Ele está no auditório. Está no auditório. Muito bom. Quer que eu chame ele? Não, deixa ele lá trabalhando, Marinho. Não, deixa ele lá quietinho, tá certo. E a gente agradece também a oportunidade de estar aqui falando com todo mundo. É isso aí. Chegar esse tipo de informação que não é colocada na mídia comercial, porque a mídia comercial é paga, financiada e mantida por aqueles que defendem a privatização e a destruição dos serviços públicos, né, gente? Então, um ótimo planejamento aí para vocês. Isso é essencial. Só atua bem quem atua de forma planejada e organizada. É isso aí.
Muito bom. Obrigada. Tchau, bom dia e bom programa. Bom trabalho para vocês. A gente segue aqui com a programação. A gente segue aqui com a programação. Nosso próximo convidado já está aqui no